Extracampo de volta, vai começar agora o terceiro bloco, o bloco mais esperado de hoje. Vamos, enfim, poder falar da final da Copa do Brasil, o clássico entre Cruzeiro e Atlético, e uma coisa que vem já aumentando a expectativa desde semana passada. Começou a colocar fogo na água, a fervura está subindo, a gente vai falar tudo sobre isso agora. Vamos começar com a análise técnica dos times? Vamos lá. A gente pode ver as campanhas e o destaque de cada time. Eu quero colocar na tela agora a campanha do Cruzeiro até a final. A gente vê aí, o Cruzeiro pegou o Santa Rita. A primeira foi baba, né? Foi tranquilo. Colocou 5-0 no Mineirão, fez 2-1 em Arapiraca e foi pegar o ABC. E que começou também um caminho tortuoso do Cruzeiro, que pode até se assemelhar ao do Galo. 1-0 no ABC em casa e depois o 3-2 do time de Natal na Arena das Dunas. E logo em sequência, um cenário semelhante. 1-0 em casa contra o Santos e depois um 3-3 histórico na Vila Belmiro, um jogo para ficar na memória. E aí entra o destaque que é o William, que vinha apagado, não justificava aquele investimento de 4 milhões de euros sobre ele, mas decidiu na hora certa. E já soma 5 jogos e 4 gols pela competição. Vamos ver como é que está esse elenco do Cruzeiro. Vamos falar agora sobre isso. O elenco do time celeste. Está preparado? Tá na ponta dos cascos para a final? Eu acho que sim. Apesar do desgaste, esse negócio, o desgaste é para os dois lados, né? Agora, em termos de tabela, se você for pegar a campanha do Cruzeiro na Copa do Brasil, foi uma campanha muito tranquila, né? Embora tenha perdido para o ABC de virada, fez 2-0 depois caiu, mas Santa Rita, né, o antigo Corinthians alagoano, né? Santa Rita e ABC, com todo respeito ao ABC, que é uma torcida mais, né, um time mais popular no Rio Grande do Norte, agora Santa Rita e ABC não dá. O Cruzeiro pegou o Santos, que também estava jogando direitinho, estava numa perspectiva boa, né, não é um futebol de quinta categoria. O Cruzeiro passou pelo Santos, apenas. Né, fez 2 bons jogos, apesar de, né, quando conseguiu empatar com o Santos ali no início do jogo, ainda com o Marcelo Moreno, caiu bastante produção, o Cruzeiro se segurou, o que eu acho que é uma postura preocupante do Cruzeiro em mata-matas. O torcedor critica o Marcelo Oliveira em mata-matas. Nesse aspecto eu concordo com o torcedor. Quando consegue o placar, ele tende a recuar, tende a se segurar. Mas depois que o Santos fez 3-1, o Santos fez 3-1 cedo demais para um time que sabe atacar, o Cruzeiro voltou para o ataque, conseguiu fazer os gols que precisava. O William, eu vou acreditar na palavra do Marcelo, do Alexandre Matos, que disse que o William, desde que tinha sido contratado, estava com uma lesão e tal, não sei o quê, e por isso estava jogando muito mal. Isso não foi para a imprensa, segundo ele, e que agora começou a jogar bola de novo, e está jogando mesmo. Fez outro gol agora no fim de semana contra o Criciúma. Então, quer dizer, voltou a fazer gol. O Cruzeiro chega forte, mas eu acho que o Galo ainda é muito cá entre nós. Em relação ao William, né, foi um jogador dos mais importantes do Cruzeiro na temporada passada. E esse ano, né? Exatamente. E nesse ano ainda não tinha mostrado toda essa qualidade que justifica o investimento, toda aquela novela de negociação. Que bom que agora ele vem para essa final com, vamos falar assim, inteiro, né, que ele pode dar o seu melhor. Em relação à campanha do Cruzeiro, o Cruzeiro, por sorte, né, porque foi através do sorteio, sim, pegou um chaveamento que facilitou muito, até merece um pouco de atenção o caso do Cruzeiro em alguns jogos com essas equipes pequenas, ter deixado um pouco de lado a sua qualidade, às vezes relaxou, né? E contra o Santos, como você me falou, é preocupante o Cruzeiro ele tem uma equipe para atacar, para trabalhar a bola e não para se defender. Isso é uma coisa que tem que ser frisada. Sempre na história do futebol, quando um time abdica da sua filosofia de jogo, ele se dá mal. Foi o caso que aconteceu muito até com a Espanha na Copa do Mundo, né? Tentou aplicar o seu toque de bola, não estava conseguindo, procurou mudar e foi eliminado na primeira fase. Mas você tem grandes exemplos, né? O Levi, teve casos desse do Levi treinando o Cruzeiro, o Adilson Batista treinando o Cruzeiro, o Luxemburgo no Atlético também inventava, sabe? Teve um momento que inventou demais. Difícil, o time que tem filosofia de atacar, pô, que barato. É tão mais legal a gente ficar aqui falando
dessa filosofia que hoje, de jogo, né, que hoje Cruzeiro e Atlético têm e que levam para essa final de Copa do Brasil, do que, por exemplo, a gente falar aqui, por exemplo, do São Paulo, tricampeão brasileiro, que tinha uma filosofia, sabia mais se defender e jogar em contra-ataques do que... Era o famoso Muricy Ball, né? Bola na área e cabeceio. Então, eu acho um barato. Né? Essa final de Copa do Brasil tende a ser uma das melhores dos últimos anos, ignorando qualquer coisa de rivalidade. Suponhamos que o Atlético ou o Cruzeiro fosse de outro estado, correto? Não fosse aquela rivalidade tão acirrada, arquirrivais, mas tivessem esse estilo de jogo, não sei, talvez, poderíamos dizer, claro que guardadas todas as proporções, é como se fosse um Bayern de Munique e Barcelona, ambos treinados pelo Guardiola. Seria alguma brincadeira nesse aspecto. São dois times que jogam para cima, gostam de viver perigosamente, é verdade, né? O Cruzeiro sai perdendo para o Santos por 3-1, vai lá e corre atrás do marcador, começa perdendo de 1-0 para o Criciúma logo de cara, depois vai lá e reverte. O Atlético gosta de perder de 2-0, tomar um gol ainda no segundo jogo para depois fazer os 4. Fazer 4-1, enfim. Gostam de emoções fortes. Gostam de emoções fortes. E vão levar isso para a final. O favoritismo do Atlético, que eu falo, até para justificar, acho que vai entrar na questão ainda do Atlético. Daqui a pouquinho. Um detalhezinho que eu acho que faz o Atlético favorito. O Atlético está mostrando ser capaz de fazer coisas impossíveis, de lutar contra o impossível. O Cruzeiro ainda está lutando contra o que é possível, o que é plausível para outros times fazerem. O Atlético está fazendo o que ninguém conseguiria. Vamos falar agora sobre o Galo. A campanha do Atlético nessa fase final, né? Entrou nos oitavos junto com o Cruzeiro. Vou colocar na tela agora a campanha e o destaque do Galo. Começou pegando o Palmeiras, que foi até mais tranquilo, né? Fez 1-0 no primeiro jogo e 2 no segundo. E aí começou a epopeia. Perdeu para o Corinthians na Arena Corinthians por 2-0, depois fez 4-1 no Mineirão. Um cenário que se repetiu contra o Flamengo. E aí entra a figura do Luan, que a gente falou muito no segundo bloco. É um talismã. Um moleque que vem do banco e tem aquele potencial de guardar a bola decisiva. Fez gol contra o Corinthians e fez contra o Flamengo. Vamos analisar agora essa campanha e o time do Galo. Eu dividiria esse entusiasmo em torno do Luan, dividiria com o Guilherme. Principalmente no caso desses dois jogos. O Guilherme não jogou contra o Flamengo, mas jogou contra o Corinthians. Foi muito importante. O que o Luan fez contra o Flamengo, o Guilherme fez contra o Corinthians. Então, há de dar esse mérito também. Não vai ter o Guilherme na decisão. Mas também não sei se vai fazer tanta falta quanto faria o Luan, por exemplo. O Luan, a gente tem que ressaltar também a inteligência do jogador. Porque ele está no local certo, na hora certa. O próprio gol dele como Flamengo, ele poderia ter ido muito bem, dividir a bola, mas ele esperou ali naquela posição onde a bola sobrou e ele veio guardar. Se você for reparar os gols dele, normalmente ele está nessa posição também. Né? Mas como o André falou, o Guilherme é outro jogador que eu acredito que vai fazer um pouco de falta. Até pela qualidade do Guilherme. Se precisar modificar o jogo, por exemplo, o Atlético estiver ganhando, precisar ter um trabalho melhor de passe de bola, o Guilherme é mais propício a isso. Se você for pegar as duas equipes, eu ainda entendo que o Cruzeiro é bem mais técnico do que o Atlético. Ambos têm raça, jogam com muita raça. O Cruzeiro demonstrou isso contra o Santos, demonstrou isso contra o próprio Criciúma. Mas se for colocar, né, como se brinca no futebol, o sobrenatural de Almeida para entrar em campo, aí eu acho que ele veste a camisa do Atlético. Então, mas são muitos detalhes, não dá... Olha, eu vou pedir para você não fazer aquela tramelinha de hoje de falar, e aí, qual vai ser o resultado de amanhã? Não vou falar, eu vou ficar em cima do muro, cara, porque não dá pra Cruzeiro apostar. E Atlético e Cruzeiro, por exemplo, esses 3-2 últimos agora, né, no retorno do Brasileirão, era uma situação, né, para o Cruzeirense falar assim, o Cruzeiro está cansado, o Atlético descansou. O Cruzeiro, ele jogou, me parece que na semana desse 3-2 último agora, o Cruzeiro estava voando, o Atlético estava muito mal das pernas, estava um momento de crise do Atlético, e o Atlético jogou muito contra o Cruzeiro. O Cruzeiro atacou bastante, mas atacava, o Atlético foi lá 1-0. Depois foi lá 2-0, e aí no segundo tempo o Cruzeiro empatou. Houve aquela busca, mas no finzinho o Carlos, no oportunismo, vendeu aquele gol. E o que eu atribuiria aquele momento, aquela vitória do Atlético em cima do Cruzeiro no Mineirão, a ascensão do Atlético. Eu acredito que começou ali E o que é mais interessante, marcou a ascensão do Atlético e o Cruzeiro depois veio a perder e começou aquela fase de oscilação.
Mas o mais interessante que vem a chamar mais atenção ainda desse clássico nessa final, que clássico não tem previsão. Não dá para você afirmar. Quando o Cruzeiro é favorito, o Atlético ganha e vice-versa. Então, quem estiver no estádio, podemos dizer que ele vai ser um cara privilegiado. E muito bem. Infelizmente está chegando ao fim do programa de hoje. A gente conseguiu fazer um bom pente fino nos dois times, né? Passamos ali um raio-x legal. E é isso. Fica aquela expectativa para a final. O jogo é amanhã às 10 horas, no Independência. Com certeza vai pegar fogo. Eu agradeço a você em casa pela companhia, pela audiência mais uma vez. E na semana que vem nosso encontro marcado é aqui. Mais uma vez vai ser véspera de decisão. Só que, não, mentira. Campeonato Brasileiro. A gente vai ter muito mais. No dia 26 tem o segundo jogo no Mineirão. Aproveitar aqui para mandar um abraço para meus amigos lá na minha cidade de Natal, que estão acompanhando. Tem muito cruzeirense e muito atleticano na expectativa, aquela galera que vai assistir o jogo. E é isso aí. Na semana que vem tem mais encontro marcado, mais extracampo. Mais uma vez, obrigado a você e até mais. Tchau, tchau. Clássico da Sometimes you skip to time, the sharpest